Ok? Na semana passada, então, eu gostaria de fazer uma revisão rápida do que nós comentamos. Nós introduzimos um assunto sobre a bibliologia. A bibliologia é o estudo da Bíblia, ou o estudo das Escrituras. E nós falamos sobre alguns temas que são estudados dentro dessa questão da bibliologia. O primeiro deles, a inspiração. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Embora a Bíblia seja inspirada por Deus, houve uma participação humana. Nós podemos concluir, então, que a Bíblia é um livro, ao mesmo tempo que divino, é também um livro humano, porque a inspiração considerou os autores, os seus conhecimentos, a sua personalidade e daí por diante. Então, se nós dissermos que a Bíblia é um livro somente divino e não humano, nós estamos cometendo um equívoco. E se dissermos que a Bíblia é um livro humano, nós igualmente estaremos equivocados. Depois nós falamos sobre preservação. Ao longo dos anos, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento foram dois textos preservados. Deus preservou as Escrituras para que ela estivesse hoje diante dos nossos olhos e pudesse nos trazer salvação. E não somente a salvação, mas também nos ensinar a vivermos uma vida piedosa. Depois nós falamos sobre iluminação. A Bíblia foi inspirada, preservada, e hoje, quando é lida, a Bíblia também é iluminada pelo Espírito Santo. Vários autores, comentadores bíblicos dizem que se a Bíblia não for assistida pelo Espírito Santo, ela não terá o mesmo valor. E o Espírito Santo agindo na igreja sem a Bíblia, ele também não tem toda a eficácia. Então, o ministério da palavra e o ministério do Espírito Santo são concomitantes, eles trabalham juntos na vida da igreja. Depois nós fizemos um comentário sobre as versões. Quando formos comprar uma Bíblia, nós temos que tomar cuidado ao escolhermos uma versão da Bíblia. Não se escolhe uma Bíblia por uma capa bonita ou pelos comentários que tem. Existem muitas Bíblias comentadas. Mas aí existe um perigo, né? Não é toda Bíblia comentada que é uma Bíblia boa. O nosso meio, ele adota o texto crítico, heresia. Adota o texto recebido, né? Ou também chamado de textos receptos. Então a questão não está somente na tradução, mas está também na versão. Então nós temos que tomar cuidado com as novas Bíblias que surgem por aí, porque elas podem corromper a palavra de Deus, e quando corrompe a palavra escrita, corrompe a nossa leitura, o nosso entendimento e, consequentemente, a nossa vida. Então não se pode dizer que qualquer versão da Bíblia é boa. Existem versões da Bíblia que não são versões. Por exemplo, a Bíblia versão Novo Mundo, usado pelo Testemunho de Jeová, não é uma Bíblia. Então, se você diz assim, a Bíblia do Testemunho de Jeová, não é uma Bíblia, é um livro, né, que tem muitos escritos sobre a Bíblia, mas não é Bíblia. Se você, por exemplo, tem em casa uma versão, a versão linguagem de hoje, a linguagem de hoje ela foi tão distorcida do texto original que muitos não a veem como uma tradução, mas como uma paráfrase. Aí você pode dizer assim, mas é tão bom ler a linguagem de hoje? É bom, né? Mas ela perdeu a essência de palavra de Deus, ok? E depois nós falamos sobre a interpretação bíblica. Então, esse é um assunto que a igreja precisa ficar sempre atento, sobre como interpretar a Bíblia. Existem textos da Bíblia que são difíceis, mas eles não são essenciais para a vida cristã. Existem textos que são simples de interpretar, mas eles têm, se houver uma interpretação tendenciosa, também pode prejudicar a nossa vida. Nos dias atuais, tem existido uma grande discussão sobre o calvinismo, arminianismo, e uma discussão que tem crescido. Há uns 10, 20 anos atrás, essa discussão não estava em pauta nos meios cristãos. Hoje em dia, por exemplo, já aconteceu mais de uma vez de pessoas visitarem a nossa igreja aqui
Isso tem acontecido nos últimos anos, né? Aí no final, a pessoa pergunta para mim, o senhor é calvinista? Eu digo não, a pessoa não volta mais. Então você vê como que hoje o calvinismo tem afetado a vida da igreja? As pessoas estão procurando igrejas que têm um viés calvinista. Agora, nós precisamos saber o que é o calvinismo, como ele se introjetou, o que ele tem feito com a vida da igreja. E nós precisamos, sobretudo, saber o que a Bíblia diz sobre essas questões. Se nós somos eleitos, se não somos eleitos, né? Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos levados pelos ventos de doutrinas e também para não termos uma interpretação errada da Bíblia, porque uma interpretação pode criar problema. Na semana passada, nós falamos sobre hermenêutica, exegese e a sua importância para nós na hora de lermos uma Bíblia. Alguém se lembra o que significa hermenêutica? Ou como? A arte da interpretação. Mas nós traçamos uma diferença bem simples sobre a hermenêutica e a exegese. O que é uma exegese? É uma palavra difícil, irmãos, mas ela precisa ser entendida para nós não termos confusão, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem básico, né? O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja dos Coríntios, ele falou sobre o véu, né? Sobre o véu que as mulheres usavam. E quando você faz uma exegese, você entende que o véu era uma questão cultural. Inclusive, o próprio Paulo fala que essa questão deveria ser uma decisão da igreja. Então, a exegese significa trazer de dentro para fora. Nós usamos a ilustração de alguém que tira a água do poço, da cisterna, né? Joga lá o balde e vem puxando ele, e aí traz para fora a palavra de Deus, no sentido de que a exegese significa, ou ela diz respeito ao que o texto significou. Guarde isso. Quando você está lendo a Bíblia, precisa entender que a palavra que está lá na Bíblia, ela tem um significado. Ela tem um significado, vou dizer assim, que ela significou. E a hermenêutica trabalha com a ideia do que a palavra significa hoje. Porque existe uma distância cultural, existe uma distância de tempo, existe uma distância de cultura entre nós e o povo hebreu, por exemplo. Os hebreus têm outros costumes, têm outra cultura. A Bíblia foi escrita num outro tempo. Agora, o fato de ter nascido num outro berço, num outro tempo, numa outra cultura, não a invalida. Ela continua sendo palavra de Deus. Mas os aspectos culturais, os aspectos temporais, devem ser removidos, para que não se confunda com a palavra de Deus. O conteúdo é mantido, mas aquilo que não é o conteúdo deve ser removido. Eu quero introduzir uma outra palavra aqui. Na semana passada a gente não falou sobre isso, mas existe uma outra palavrinha que se chama não exegese, mas eisegese. O que significa isso? Quando você vai ler a Bíblia, você tem que perguntar para o texto assim, ó, é você dialogando com o texto bíblico. Presta atenção, por favor, irmãos. Texto bíblico, o que você está dizendo para mim? É você perguntando para a Bíblia o que ela está dizendo para você. Você não pode dizer para a Bíblia, eu vou dizer para você o que você deve ser. Então, há uma diferença entre aquilo que a Bíblia está dizendo e o que eu penso sobre a Bíblia. Quando nós fazemos uma leitura da Bíblia, nós temos uma grande tendência de lermos a Bíblia como nós somos, não como ela é. E nós a analisamos de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas paixões, com os nossos medos, com os nossos dissabores, os nossos amargores, entende? Aí então nós temos um óculos de leitura da Bíblia que pode deturpar o texto. Então nós precisamos ler a Bíblia como ela é e não como nós somos. Ah, mas isso é fácil. Isso não é tão fácil assim. Não é tão fácil como você imagina. Então nós temos que tomar cuidado para não darmos ao texto um significado que ele não tem, de acordo com as nossas compreensões. O texto bíblico, a palavra de Deus, é rígida. Ela é rígida. O que significa isso? Que ela é fixa. Ela não muda. Então,
não há outro sentido para aquilo. É só um sentido. E eu não posso atribuir um sentido que ela não tem. Porque se eu fizer isso, eu a deturparei e posso fazer a aplicação errada para a minha vida. Quantos irmãos estão entendendo isso? Então a interpretação bíblica é uma questão complicada, mas não tão complicada assim. Nós falamos sobre algumas questões, quando se lê a Bíblia, que você tem que ter noção. Observação, interpretação, correlação e aplicação. A observação, ela responde à pergunta, o que eu vejo? O que eu vejo? Nós usamos o exemplo de Tiago capítulo 5. No texto de Tiago capítulo 5, lá no final do texto, se você coloca uma lupa no texto, se a gente pode dizer assim, fala-se sobre o óleo da unção. Quando você vai orar, vai a um enfermo, você deve levar o azeite, certo? E aí, quando você olha o texto diferente, com mais precisão, você percebe que a palavra azeite aparece uma vez e a palavra oração aparece 7 vezes. O que isso significa? Que a ênfase está na oração. A ênfase não está no óleo. Agora, é errado ir a um doente com um presbítero e ungir ele com óleo? Não. Mas é preciso lembrar que o óleo é um símbolo. E ele simboliza o quê? A presença do Espírito Santo. Considerando também o fato de que, principalmente no Velho Testamento, o azeite, ele possuía um valor medicamentoso. Existiam certos azeites que podia curar certos tipos de enfermidades, ok? Então é preciso entendermos a Bíblia nesse sentido. Observação, o que eu vejo. Em segundo lugar, interpretação, o que significa. Toda vez que a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que olhar para um texto, para uma parte da Bíblia, a gente chama de perícope, para aquela peça e perguntarmos o que isso significa. Você lê, por exemplo, a parábola das 10 virgens. O que isso significa? Você lê a parábola do filho pródigo. O que isso significa? Entende? Porque se nós não fizermos esse exercício, nós podemos deturpar a palavra. E correlação. Eu preciso fazer uma correlação com aquele texto com outros textos, para que se produza, então, uma compreensão bíblica e, por último, a aplicação. Ok? Então, nós falamos sobre isso na semana passada. E aí, iniciamos alguns apontamentos sobre alguns princípios de interpretação. Alguém lembra qual foi o primeiro princípio de interpretação que nós citamos? Teve um princípio. Qual foi o primeiro princípio de interpretação? A Bíblia é autoritativa, ok? Então veja, a fé cristã não é cega, não é um pulo no escuro. Você não deve crer somente por crer. Porém, entretanto, todavia, apesar de existir uma questão historiográfica, científica, que explica a Bíblia como palavra de Deus, existem pessoas que debruçam em textos assim e tentando explicar a Bíblia, como por exemplo, eu tenho 3 volumes, mais ou menos de 800 páginas cada um, talvez um pouco menos, de um homem chamado Josh McDowell. Josh McDowell era um cientista americano ateu que quis provar a inexistência de Deus. Eu tenho os livros dele. E aí ele era muito inteligente, uma cabeça assim formidável, e ele foi fazendo pesquisas, descobrindo história, etc e tal, até que um dia ele se deparou com o Senhor Jesus Cristo, se ajoelhou, se arrependeu dos seus pecados e converteu-se a Jesus. E aí ele passou a escrever livros que defendem o cristianismo. Ele escreveu um livro em 3 volumes, Evidência que Exige o Veredito. E ele escreveu um outro livro que, quando eu o li, eu emprestei esse livro, depois eu nunca mais o vi. Evidência da Ressurreição de Jesus. Ele dá evidências históricas, filosóficas, científicas da ressurreição de Jesus. Embora o cristianismo não exija isso, mas ele dá essas evidências. Quando eu comprei esse livro, na época de seminário, que eu li, teve um momento que eu quase chorei ao me deparar com o conhecimento. Como que o conhecimento nos liberta, né?
Agora, a Bíblia é autoritativa. Nós não precisamos desses subterfúgios. Quando nós abrimos a Bíblia como palavra de Deus, nós olhamos para ela como autoritativa. Eu não posso olhar para ela com desconfiança, né? Mas como palavra de Deus, para que ela fale comigo. O segundo, nós não falamos sobre esse, o segundo princípio de interpretação é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Se um dia você se deparar com um texto difícil, você pode pensar assim, mas espera aí, eu tenho vários exemplos aqui, irmãos, nós não vamos ler para a gente poder ganhar mais tempo, mas guarde isso. Existem textos na Bíblia que ao ler você vai pensar, mas espera aí, existe uma contradição aqui. Saiba você que toda, entre aspas, contradição bíblica, existe uma explicação na própria Bíblia. Existe um lugar. Veja, nós somos leitores da Bíblia, irmãos, cá no século 21. Antes de nós, existiram milhões de pessoas que leram a Bíblia. Então, aquilo que nós lermos na Bíblia e pensarmos que é novidade para nós, não é novidade. Aquilo já foi lido, já foi tratado sobre aquilo há milhares de anos atrás, entende? É por isso que eu sempre digo, às vezes a gente fala uma coisa, acha que é uma coisa nova. Não há nada novo sobre a terra. Tudo que eu falo aqui para os irmãos não é novidade nenhuma. Alguém já disse isso, repetidas vezes. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando você se deparar com um texto e criar em você uma dúvida, peraí, isso aqui está entrando em contradição, saiba que em outro lugar da Bíblia tem um outro versículo ou uma outra parte da Bíblia que explica aquilo ali. Eu estou afirmando isso para você porque é verdade, né? Porque nós não somos os primeiros leitores da Bíblia. Ao longo da história, houveram milhões de pessoas, e ainda existem milhões de pessoas lendo a Bíblia, não somente lendo, mas estudando, interpretando a Bíblia, para que se chegue a conclusões interessantes. Deixa eu dar só um exemplo para os irmãos do que eu quero dizer. Alguém pode colocar lá para mim? Isaías 7,14. É só um exemplo. Isaías 7,14. Olha lá. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Pode voltar, Gabi, é só aquele mesmo. Agora, você conhece a diferença entre um artigo definido e um artigo indefinido? Todos nós conhecemos. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem, não é uma virgem, é a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Essa é uma profecia messiânica. Agora, na interpretação bíblica, às vezes, quando nós lemos a Bíblia, isso passa desapercebido. Mas o profeta Isaías, no 6º século, quase 7º século antes de Cristo, ao profetizar sobre Jesus, o Messias de Israel que viria, o Espírito Santo não colocou na mente dele um artigo indefinido, mas um artigo definido. É a virgem, não é uma qualquer. Então, isso era um entendimento que vinha vindo na profecia. É uma pessoa específica, não é qualquer uma. Agora vamos para Mateus 1:23. Quase 6 séculos depois. Aí Mateus reinterpreta ou cita a profecia dita há 6 séculos atrás. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora veja lá, eis que a virgem, você não lê uma virgem. Então você vê, lá atrás, no Velho Testamento foi citado a virgem, e aqui a virgem. Agora, eu e você já sabemos qual é a virgem. É Maria, né, que aos 14 anos, possivelmente, achou-se grávida pelo Espírito Santo, porque ela foi eleita por Deus, não para a salvação dela, mas ela foi eleita para ser o ventre do Senhor Jesus Cristo. Ok?
Então, na interpretação, às vezes fica essa ponta, mas espera aí, está falando de uma virgem específica, é uma pessoa específica, né? Refere-se a uma mulher, refere-se a Maria, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aqui. Ok. Quando a gente está lendo um texto, nós temos que ver que existe sempre um eixo principal na interpretação bíblica. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos aqui. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, tem uma passagem sobre os critérios de admissão de pastores e de diáconos. E o texto diz lá que o pastor ou presbítero deve ser marido de uma mulher, ele devem ter os filhos em sujeição, certo? Os filhos em sujeição. Não é isso que está dizendo lá? Que os filhos do pastor precisam viver em sujeição. Aí, certa feita, eu fui procurado aqui na igreja por alguém que disse que não entendia por que eu estava no ministério pastoral. Por quê? Porque eu só tinha um filho. E a Bíblia diz que aquele que quer ser pastor precisa ter filhos em sujeição, e não um filho só. Agora, o que ele estava dizendo fazia algum sentido na cabeça dessa pessoa, sim. Agora, como que a gente entende isso à luz da interpretação? Eu posso dizer para essa pessoa, não, o que o senhor está dizendo deve ser desprezado, eu devo dar uma gargalhada e etc e tal? Não necessariamente, né? Mas o assunto do texto não é sobre quantidade de filhos, é sobre submissão dos filhos, independente de quantos sejam. Veja, é uma questão de interpretação da Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Então, às vezes existem coisas na Bíblia que nós estamos entendendo de um jeito, mas não é isso que o texto está dizendo. E aí nós acabamos determinando o que o texto está dizendo, sendo que não é aquilo que ele está dizendo. Além do que, às vezes, como eu costumo dizer, eu já tenho ouvido alguns pregadores hoje que colocam o texto bíblico numa cadeira, dão um pescoção nele para ele falar o que ele nunca disse. Vai, fala isso aí, versículo. Mas não é isso que o versículo está dizendo, não é isso que o texto está dizendo. E quando a palavra é pervertida, perverte-se os ouvintes, de alguma forma. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu considero a interpretação bíblica uma questão muito séria. Por exemplo, uma das questões, eu não vou desprezar todas as demais para não entrar em questão, a versão vulgata de João, a versão vulgata da Bíblia, inclusive o irmão Ademir, foi uma vulgata que o irmão trouxe, foi? É uma ótima tradução. É uma ótima tradução. Se você tira os livros apócrifos, que a própria Igreja Católica reconhece como livros apócrifos, é uma tradução excelente. E na tradução Vulgata, que é a tradução católica, você pode catalogar todos os versículos possíveis que falam sobre, por exemplo, as imagens, sobre fazer imagens, adorar imagens. Você vai ler que não se deve, na versão católica, a Bíblia mais respeitada, que é, para os católicos, a versão Jerusalém. A proibição, era proibido fazer imagens, ok? Para não haver influência. A imagem, o ícone, ele significa alguma coisa. Ele tem ligações esotéricas, místicas, ocultistas. E por isso Deus proibiu o povo de fazer qualquer imagem. Agora, qual é a diferença nossa com os católicos nesse sentido? É a interpretação, não é o texto. Por exemplo, quando você lê na Bíblia católica sobre a salvação, se você vai lá numa Bíblia católica e lê Efésios 2, versículo 8 e 9, está dizendo que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas os católicos entendem que a salvação é pelas obras. Então o problema não está no texto, o problema está na interpretação do texto. Os irmãos estão entendendo? E isso está esparramado em outros sentidos também. Vamos dar uma olhada no outro texto. Marcos 16,
10 a 18. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar de novo, mas aí não tem problema. Marcos 16. O importante é que os irmãos entendam a mensagem que nós queremos dizer. Marcos 16. Olha aqui, preste atenção, por favor. Quando nós estamos lendo um texto, nós temos que praticar a exegese, ou seja, é interpretar o que o texto está dizendo, não o que eu penso sobre o texto. Agora, vamos ler aqui Marcos 16, falando sobre a ressurreição de Jesus. Vamos ler alguns versículos. 16:1, eu falei 10? Desculpa. Vamos lá, nós vamos lendo alguns. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E aí elas foram lá, elas viram, conversaram com Jesus, etc. e tal. Veja o verso 8. Verso 8. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Veja o 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Quem viu Cristo ressuscitado? A primeira pessoa, Maria Madalena. E quando ela viu, ela correu e foi contar para quem que havia visto o Senhor? Para os apóstolos, para os discípulos. O texto diz: e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele. Quem é que havia estado com ele? Os apóstolos. Veja o verso 11. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo, aqui referindo-se aos discípulos de Emaús. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. E só incredulidade? Não. E dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Então, quem foi duro de coração? Os apóstolos. Foram eles que não creram. Eles não creram. Eles ainda não haviam sido despertados. Eles não haviam entendido que aquele com quem eles conviveram, aquele de quem receberam instrução para a vida, inclusive instrução sobre a sua morte e ressurreição, eles não acreditaram naquilo. Os seus olhos estavam tapados. Agora, veja o verso 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui ele está dando a grande comissão. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Opa, peraí, que sinais? Os sinais miraculosos, os dons carismáticos. Estes sinais, eles seguirão aos que crerem. Certo? Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Qual foi o trabalho dos apóstolos? Os apóstolos falaram em idiomas diferentes, em Atos capítulo 2? Sim,
Eles fizeram sinais extraordinários? Sim. Eles deveriam pegar em serpentes? Não. É uma forma de dizer que eles seriam protegidos por Deus. Embora o apóstolo Paulo, certa feita, depois de um naufrágio, foi picado por uma cobra e não morreu, né? Então, no texto, vamos ser fiéis ao texto. No texto, quem foram os que não creram? Os discípulos. E os sinais seriam dados para quem? Aos que crerem. Significa que estes sinais serão dados para todos os que crerem em Cristo como Salvador? Sim ou não? O que você acha? Alguém já falou novas línguas? Só se estudar, né? Irmãos, a questão aqui é muito simples. Os que não estavam crendo no texto são os apóstolos, aqueles que foram eleitos para exercer o magistério, o trabalho do Senhor, dar início à igreja. O texto diz, no seu texto imediato, que eles não creram, eles não estavam crendo. Então, qual foi o sentido do que Jesus estava falando? Esses apóstolos que não creram, que estão com o coração endurecido, daqui a pouco eles irão lá para Jerusalém, o Espírito Santo descerá e trará clareza ao coração deles. Ele vai iluminar o coração deles. E eles vão fazer sinais e maravilhas. Então, estes sinais mirabolantes, extraordinários, seguirão estes apóstolos, porque agora eles vão crer para fazer o trabalho. Essa é a interpretação. Se nós fizermos a interpretação de que todos aqueles que crerem no Senhor farão sinais extraordinários, não é honestidade bíblica, ok? Porque nem mesmo os pais da igreja que viveram depois dos apóstolos receberam sinais e maravilhas. Mas os sinais, eles foram restritos para os apóstolos. Ok? Os irmãos entenderam o raciocínio? Ou não? Ficou confuso aqui o meio de campo. Qual é então a questão da interpretação? Nós temos que interpretar o texto no seu contexto imediato. É ali que se interpreta. Eu não posso ficar buscando... como que eu vou dizer? Outros meios para entender o que já está ali no texto. No contexto imediato ou no contexto remoto. A Bíblia é entendida ali naquele contexto. Os irmãos perceberam que eu corri lá para Atos. Porque Atos traz luz aqui. Aqui joga luz lá em Atos. Os irmãos estão entendendo a questão? Lucas. E o versículo que fala que a oração do justo vale muito seus efeitos. Como que a gente encaixa então, nessa esse história? É outro texto, né? Olha aí, você me colocando em situação difícil, né? Então, é muito simples. Vamos lá para Tiago. Tiago 5. Tiago 5, versículo, a gente pode ler, verso 13, 5:13, olha lá. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor.
E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Como que a gente interpreta esse texto até aqui, irmãos? Ele está dizendo aqui, se tiver alguém doente, o que deve ser feito? Orar. Agora, que doença é essa? É uma doença espiritual ou é uma doença física? O que os irmãos acham? O texto não diz. Então, se o texto não diz, eu não posso atribuir alguma coisa, certo? Agora, veja lá. O que está associado à oração pelo enfermo? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Quando ele fala assim, confessai as vossas culpas, o que ele quer dizer com isso? O que quer dizer confessar culpa? Ok. A palavra confessar aqui, ela dá a ideia de uma ação contínua. O que poderia ser traduzido para nós, em palavras simples, a seguinte frase: desenvolva o hábito de admitir pecados. Desenvolva o hábito de admitir pecados. Agora, admitir pecado não quer dizer necessariamente que pecou, mas que tem potencial para fazer muita coisa errada. Quem de nós não tem? Então nós temos que desenvolver esse hábito. É um hábito que implica em humildade, em limitação e daí por diante. Quando ele usa a expressão uns aos outros, ele fala assim, confessar as vossas culpas uns aos outros. Essa expressão aqui, ela tem a seguinte conotação: reconheça com honestidade a sua própria natureza. Então, é a questão de autoanálise, de nos analisarmos e não desenvolvermos um sentimento de superioridade. Então, quando nós vamos confessar as nossas culpas uns aos outros, se nós pensamos que o irmão tem mais culpa do que nós, ou mais pecado do que nós temos que ter a noção de que nós temos capacidade para fazermos aquilo que ele está fazendo também. Então, essa é uma atitude cristã. Né? Você que pecou, mas poderia ter sido eu. Né? É isso que a gente vê, às vezes, entre nós? Não. A gente vai com a pedra na mão, né, para apedrejar, para derrubar. Agora, veja. E aí ele diz assim, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora, a pergunta do Lucas. A oração do justo. E o que é o justo aqui? O justo é aquele que se converteu ao Senhor? Aquele que se converte ao Senhor e que é justificado por Ele é um justo, certo? Mas aqui, a palavra justo tem essa conotação? Não. Então, qual é o justo aqui? É aquele que desenvolveu o hábito de arrepender-se, de pedir perdão, que anda com a cabeça baixa, vamos dizer assim, né? É aquele que reconhece a limitação da sua própria natureza. Então, esse é um justo. E sendo ele justo, conhecedor da sua finitude, das suas limitações, do seu potencial para prejudicar os outros, né, para danificar a vida de alguém, a oração desse pode muito. Entende? Está entendendo o que é a resposta? Então, essa é a oração que pode. É a oração de um coração contrito. E aí você vai descobrir isso no Salmo de Davi, por exemplo, né? Que Deus não aceita sacrifício, a menos que seja um coração contrito, um coração quebrantado na presença de Deus. Há aqui inúmeros reforços para isso que nós estamos falando. Ok? Então, a palavra justo aqui, ela tem esta conotação. Quando nós estamos lendo um texto, é necessário entendermos que o contexto dá sentido à palavra, quando não a palavra dá sentido ao contexto. Né? Você quer ver? Vamos ler outro texto aqui. Respondeu, Lucas, a sua pergunta? Vamos para 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2,15.
Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então vamos fazer a pergunta para o texto. Quem escreveu esse texto? Foi Paulo. Paulo escreveu para quem? Escreveu para Timóteo. Quem era Timóteo? Era pastor ou estava pastor na igreja em Éfeso. E o que ele escreveu? O que ele escreveu nesse texto? Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos. Quem se salvará dando à luz a filhos? A mulher. Eu posso interpretar assim, alguém poderia interpretar assim, então, uma mulher que gera filhos, ela é salva. Então é só ser mãe. Não pode dar esse entendimento? Pode, olhando para o texto. Dessa forma os homens não vão se salvar, né? Agora, vamos tentar entender. Ele está escrevendo o capítulo 2. O capítulo 2 de Timóteo tem um propósito. Qual é o propósito? O que Timóteo estava fazendo no capítulo 2? Ele estava dando regulamentação para o culto público. Quando vocês estiverem reunidos em culto, né? Então, vocês, homens, façam isso. Os homens levantem as mãos santas para Deus. As mulheres ataviem-se com traje honesto para não chamar atenção, etc. e tal. Veja o versículo 9, 1 Timóteo 2,9. Olha lá. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Aqui está falando para o culto, quando estiverem reunidos no culto. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, presta atenção nisso aqui, ó. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja o verso. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer na sobriedade, na fé, no amor e na santificação. Então, ela se salvará do quê? Do engano. Se a mulher agir como mulher, se ela for mãe, cuidar dos seus filhos, e a sua missão for essa, então ela salvar-se-á do engano. É isso que o texto está dizendo. Mas não é difícil você descobrir alguém que a mulher tem que ser mãe para ser salva. Os irmãos estão entendendo a questão? A palavra salvação na Bíblia, veja bem, é uma só. A palavra salvação na Bíblia é uma só. Mas em cada texto onde ela está, ela tem uma conotação diferente. Por exemplo, eu não vou citar agora, senão a gente vai... Tem lugares no Novo Testamento que a palavra salvação não se refere à salvação no sentido de regeneração. Se refere à salvação da grande tribulação. Vocês vão se salvar da ira de Deus. Entende? Tem um texto em Tiago, capítulo 1, verso 21. Dá para colocar lá, Gabi? Olha lá. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. O que significa salvar as vossas almas? Vamos interpretar esse texto. Eu vou deixar os irmãos fazer esse exercício agora. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. O que significa salvar as almas? É tirar as pessoas do inferno, da condenação, tirar as pessoas dos olhos de ira de Deus e colocá-las nas mansões celestiais já. É isso que o texto está dizendo? Sim ou não? Não.
E o que ele está dizendo então? Ok. Ok. Vamos tentar fazer uma interpretação. Ó, quem está escrevendo a carta? Tiago. Quem era Tiago? Quem era Tiago que escreveu a carta? Irmão de Jesus, pastor de igreja. De que igreja? Em Jerusalém. Qual era a visão dele? Era a visão pastoral. Não era a visão missionária como Paulo, a visão pastoral. Tanto que Tiago é alguém que defende que a pessoa que diz ser de Deus, ser salva, ela produz obras. Porque a visão dele era de pastor. Eu quero ver aqui vocês produzindo alguma coisa. Não era uma questão filosófica e teológica, era uma questão prática. Por isso que ele questionava a conversão de muitos que estavam na igreja, porque eles não produziam obras de crentes. E certamente Tiago não faz um juízo de valor à salvação deles, mas ele pelo menos permitiu que eles soubessem que, embora ele não pudesse fazer um juízo de valor se eles eram ou não salvos, mas o que eles não faziam com que ele pensasse que eles não eram convertidos. Agora, ele escreveu para quem? Ele escreveu para quem? Quem pode ler o primeiro versículo lá para nós? Vamos abrir lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Ok, as 12 tribos que andam dispersas. Aqui ele está se referindo a quem? A todos os judeus que se dispersaram. Se dispersaram por quê? Olha, nós estamos fazendo uma interpretação. Porque receberam Jesus. Os judeus que não se tornaram cristãos não tinham razão de se dispersar. Então, eram judeus convertidos. Então, ele estava escrevendo para crentes? Estava. Então, a questão lá do capítulo, do versículo 21, não é salvação. Eles já eram salvos. Pode voltar lá, Gabi, por favor, no 21. Então, ao escrever para eles, ele fala, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Ou seja, vocês já foram doutrinados, vocês já foram ensinados, vocês são sabedores dos princípios do cristianismo, do que Jesus ensinou, já aprenderam na igreja. Agora que vocês estão dispersos por aí, que a fé de vocês tende a ser abalada e sufocada pela influência do paganismo, o que vocês têm que fazer é receber essa palavra, lembrar-se da palavra, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra alma aqui é psique. Aqui, ó. É uma questão mental. Não tem nada a ver com salvação de regeneração para ir para o céu. Porque eles já eram. Agora, no nosso tempo hoje, se nós não tomarmos cuidado com esse mundo de hoje, agitado, com tanta informação, com tanto barulho, com tanto paganismo, inclusive paganismo cristão evangélico, nós vamos adoecer na alma. A nossa alma vai ficar doente, né? Então, e aí a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas, ou seja, para nos livrar daquilo que pode ser nocivo para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso sentimento e daí por diante. Vê como é que a gente faz a interpretação? Alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta? Alguma observação? Semana passada o pessoal estava mais... hoje está todo mundo com fome já. A palavra correta é questionador. Bom, eu vou citar aqui, nosso tempo já está indo, algumas outras regras para nós terminarmos daqui a pouco. A terceira regra é interprete a experiência pessoal à luz da Escritura e não a Escritura à luz da experiência pessoal. Nós temos que tomar muito cuidado com experiência pessoal. A experiência pessoal é uma experiência pessoal, ela não é normativa. A experiência que alguém tem com Deus
ela não é modelo para os outros, porque Deus nos trata com individualidade. Então, às vezes a pessoa tem uma experiência, ela acha que ela é especial para Deus e que todo mundo tem que ter aquela experiência com Deus. Não necessariamente, porque a experiência de ninguém é modelo para os outros, mas a palavra de Deus é o modelo para todos. A Bíblia também, na Bíblia nós encontramos textos que são narrativos instrutivos e outros que são prescritivos. Essa é uma das coisas que eu acho interessante. Por exemplo, quando você lê o Sermão do Monte, as Beatitudes, você lê lá, bem-aventurados os mansos, né, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os pobres de espírito. Aliás, o que é ser pobre de espírito? Você já ouviu essa expressão? De vez em quando a gente fala assim, olha como o Adriano é pobre de espírito. Né? O que é ser pobre de espírito? Pode falar. Só um minuto. Dando o exemplo do rei Davi, que era rico, né, tinha de tudo. Uhum. Ele disse, sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Ok. Então isso é ser pobre de espírito. Não é, né, ele era pobre, ele era bem sucedido em todas as outras áreas, mas ele era dependente de Deus. Ok. Exatamente isso. Mas você concorda que de vez em quando alguém quase xinga o outro de ser pobre de espírito? Você é um pobre de espírito. Agora, se alguém disser para mim que eu sou um pobre de espírito, eu vou agradecer. Porque o que é ser pobre de espírito? É reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Né? Eu, por mim, não posso me salvar. Agora, veja, no Sermão do Monte de Jesus, quando a gente lê sobre as Beatitudes, é um texto narrativo. E o que isso significa? Na vida prática, significa que Jesus não está dizendo assim, agora que você é um crente, seja manso de coração. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que aquele que é convertido, ele já é manso de coração. Faz diferença isso? Faz diferença. Então ele está narrando como eram os discípulos, a característica dos discípulos. Ok? Então, por exemplo, quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são narrativas. São textos que retratam a vida de Jesus. Ali nós não encontramos tanta coisa sobre como nós devemos ser. Agora, quando a gente lê as cartas de Paulo, já é diferente. As cartas de Paulo são textos exortativos. Paulo escrevendo às igrejas, dizendo como elas deveriam se comportar, como elas deveriam ser. Então, há de se ter também esse entendimento. A quarta regra, exemplos bíblicos só têm autoridade quando auxiliados por um mandamento. Né? Às vezes as pessoas leem um texto bíblico e falam que, olha, nós temos que ser como Jesus. Jesus usava roupas compridas, alparcatas. Jesus andava montado no jumento. Jesus nunca construiu nada, nunca construiu família, nunca se casou. Ele nunca saiu do seu país natal, a não ser quando era criança, que foi para o Egito e teve uma passagem pela Cirofenícia. Então eu vou ser como Jesus. Né? Ou seja, não necessariamente, o texto é uma narração. E aquilo não serve para ser uma prática. Zaqueu conheceu Jesus subindo uma árvore. Para eu conhecer Jesus, eu preciso subir numa árvore? Não, necessariamente. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com exemplos bíblicos. Eles não são mandamentos. Outra coisa, o propósito primário da Bíblia é aprendizado e não informação. Nós temos que aprender. Em sexto lugar, interpretar a Bíblia é um direito e responsabilidade de cada cristão. Então, aqui eu faço um comentário, irmãos. Ler e interpretar a Bíblia é uma responsabilidade de cada cristão. Cada cristão. Onde nós encontramos essa premissa? Na própria Bíblia. A Bíblia foi dada para quem? Para um grupo seleto de pessoas ou foi dada para todo crente? Todo crente. Então veja, você e eu temos a responsabilidade de lermos e estudarmos a Bíblia para quê? Para que nós temos a responsabilidade de ler e nos beneficiar da Bíblia? Para a nossa própria vida e para a vida dos outros também, ok? A Escritura tem só um sentido e deve ser tomada literalmente.
Interprete as palavras no sentido que tinham no tempo que foram usadas. Nós já falamos sobre isso. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. As principais partes das figuras de uma parábola representam certas realidades específicas. Então a gente não pode extrair doutrina de parábola. A gente lê lá a parábola das 10 virgens. Olha, Jesus, o que ele vai... a parábola do... Todas as parábolas, elas têm um propósito só. Ensinar uma verdade central. Não se deve interpretar ao pé da letra. Ok? E por último, uma doutrina não pode ser bíblica a não ser que inclua tudo o que a Bíblia diz sobre ela. Então, uma doutrina, ela só é bíblica quando toda a Bíblia diz para aquela doutrina, sim, você é uma doutrina. Então, você pode existir como doutrina. Não se pode tirar um texto de um texto isolado e fundamentar ali uma doutrina, mas o que toda a Bíblia ensina sobre aquilo. Irmãos, alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Deu para ter uma noção, um entendimento? Então, ler a Bíblia é simples, mas não é simplista, né? Nós temos que dar atenção a tudo isso. Agora, eu gostaria de terminar numa oração, provocando nos irmãos que orem para que Deus dê a todos nós o desejo de ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia deve ser uma coisa gostosa e não uma obrigação. Nós temos que ter aquilo como, meu Deus, que alegria, que prazer poder ler a Bíblia, poder beber das Escrituras, para alegrar o coração, a minha alma, para encontrar motivação, encontrar valores corretos para a vida cristã básica. Então, que Deus nos ajude a sermos curiosos a respeito da Bíblia, amantes da Bíblia, né? No passado, os cristãos eram chamados de Bíblias, olha os Bíblias, né? Porque eles liam a Bíblia. Hoje em dia, a Bíblia tem sido um livro esquecido, tem sido deixado de lado. Então, nesse ano que se inicia, se o Senhor deixar, permitir, vamos ler e estudar a Bíblia, sua palavra. Amém? Tá bom. Então nós vamos orar e agradeço aos irmãos que participaram pela internet, que a graça de Deus esteja com todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Ela tem sido o nosso guia no momento de decisão, em momentos truncados da vida, em momentos escuros, ela tem nos iluminado. Então, ajuda-nos a interpretá-la corretamente e aplicar às nossas vidas os seus preceitos e os seus princípios. É o que nós te pedimos nesse momento, no nome de Jesus. Amém.